aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar sobre o roteiro 20. Então, a pergunta 1 é sobre figuras de linguagem, lembrando que figuras de linguagem são palavras ou expressões que usamos para enfatizar, destacar a expressividade da linguagem em determinados contextos. Então, nós temos aí 3 exemplos: metonímia, hipérbole e personificação. Então, a metonímia, ela tem a função de substituir uma palavra por outra. Nós temos aqui comi o prato todo. Aqui o prato ele substitui a palavra comida. Então nós temos a ideia de substituir a parte pelo todo. Certo? Depois hipérbole. A hipérbole tem exagero. Quando eu falo que a pessoa usou hipérbole ou foi hiperbólica, ela está exagerando. Estou te esperando há séculos. Então, aqui, na verdade, a pessoa quer dizer que ela está esperando há muito tempo e séculos, né? É um exagero no uso, né, nesse contexto. Personificação é quando eu coloco características humanas em qualquer tipo de ser inanimado, em animais também. Então, nós temos aqui um exemplo: Sol pediu a lua em casamento. Esse é o trecho de uma música de uma banda chamada Pequeno Cidadão. Vejam, aqui então nós temos essas 3 figuras de linguagem. Eu vou ler as frases que vocês vão ter que identificar essas 3. Nós temos na letra A, estava morto de fome. O que nós temos aí? Um exagero, portanto, vocês vão colocar número 1A, qual é a figura de linguagem que representa exagero? Pois a letra B, o rio tinha entrado em agonia após anos de devastação em suas margens. Nós temos aqui o rio sendo tratado como alguém que tem um sentimento. Então, nós temos qual figura de linguagem na letra B? Letra C, consegui comprar a televisão com meu suor. Então, no lugar do meu trabalho, nós temos a substituição pela palavra suor. Qual delas trata de substituição? Pois a letra D, os cavaleiros não corriam, voavam. Aqui nós temos também um exagero, né? Pois a letra E, o dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Dia e sol com características humanas. Então, vocês vão colocar somente o nome das figuras. Muito bem. Pergunta 2 é sobre este trecho que eu vou ler. Já 2 anos se passaram longe da pátria. 2 anos, diria 2 séculos. E durante este tempo tenho contado os dias e as horas pelas bagas do pranto que tenho chorado. Tenha embora Lisboa os seus 1001 atrativos, eu quero a minha terra, quero respirar o ar. Natal, nada que valha a terra, nada há que valha a terra natal. Então, nós temos aqui, né, um trechinho de uma pessoa que sente saudade da terra onde ela nasceu, por isso terra natal. Pátria também, né, é uma expressão que substitui o país onde essa pessoa nasceu. 2 anos, 2 séculos, para ele é como se tivessem passado 2 séculos. Então, nossa figura de linguagem é essa. Vocês vão, né, destacar o trecho, que é a letra A, destaque o trecho em que há a figura de linguagem. Coloquem, o trecho coloquem entre aspas, tá bom? Depois, letra B, que figura é essa? Essa figura do exagero, né? Então, qual é o nome dela? Coloquem, figura de linguagem depois, qual seria o motivo da angústia do narrador? Justifique com um trecho do texto. Qual o sentimento que ele tem em relação à terra natal? Motivo da angústia, o sentimento de, e vocês vão também copiar um trechinho, que aqui pede, justifica com um trecho do texto, um trecho que mostre esse sentimento que ele tem em relação à terra onde ele nasceu. Depois, pergunta 3, sobre cidadezinha. Poema Cidadezinha. Vejam que ele tem 4 estrofes. Estrofes são os grupos de versos, né? Cada estrofe, as 2 primeiras têm 4 versos, ou seja, 4 linhas, e as 2 últimas 3 versos, né? Ou seja, 3 linhas. Então, vamos ler. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só.
Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo? Ah, triste sina, a que me dera lá ter nascido, lá nascido. Lá toda a vida poder morar, cidadezinha tão pequenina que cabe num só olhar. Então aqui ele simpatiza com essa cidade. Ele não é de lá, nós percebemos na leitura. Copie do poema os termos ou expressões utilizadas pelo eu lírico para descrever a cidade. Lembrando que o lírico é aquele que se expressa num poema ou numa música, né? Então, nós temos aqui uma pessoa se expressando, falando de suas emoções. Ele é o eu lírico. Qual é o sentimento do eu lírico em relação à cidadezinha? O que ele sente em relação a essa cidadezinha? O eu lírico sente que grau de proximidade ele possui com esse lugar. Justifica um trecho do texto. Eu coloquei aqui. Ele não é dessa cidade. Então, ele usa uma expressão aqui que ele mostra o grau de distância que ele tem. Podemos confirmar em que estrofe? Só coloque o número da estrofe, ok? Então, e na letra A, vocês vão colocar as palavras que se referem à cidade, em como a cidade é. E aí, nós vamos terminando o roteiro com a produção de texto. Vocês vão fazer um poeminha sobre o Guarujá, a cidade de vocês. Eu fiz mais ou menos parecido com esse poema que a gente acabou de ler. Eu até fiz como se fosse uma imitação, né? Cidadezinha, eu coloquei cidade minha. Vocês vão falar da cidade de vocês. E eu também coloquei aqui uma cópia, mais ou menos, do poema, que vocês podem fazer desse jeito, com essa estrutura. Como que é o Guarujá? Cidadezinha cheia de... Então, com os seus ou sua, vocês podem completar, tá? Aí eu coloquei ondas, que o mar marca bastante o Guarujá. Podem fazer 2 estrofes de 4 versos. Podem fazer diferente, isso é só uma sugestão, certo? Se tiverem dúvida, é só me chamar. Fiquem bem, bom trabalho e até a próxima. Um beijo.